Bom, pessoal, questão 3, bora lá. Um ônibus percorre a distância de 480 quilômetros entre Santos e Curitiba, com velocidade média de 80 quilômetros por hora. Aí, de Curitiba até Florianópolis, distante 300 quilômetros, o ônibus desenvolve a velocidade de 75 quilômetros por hora. Calcule a velocidade média entre Santos e Floripa, aqui, Florianópolis. Bom, é uma questão de velocidade média em que o nosso ônibus aqui, ele percorre duas distâncias. Uma entre duas cidades, Santos e Curitiba, e depois de Curitiba até Floripa. Ele dá a distância entre as cidades e as velocidades médias entre os trechos. E pede no final que determinemos a velocidade média total entre Santos e até Florianópolis. Vamos fazer um esqueminha dessa questão e resolver. É uma questão que tem um nível um pouquinho mais complexa do que a primeira e a segunda questão, mas vamos conseguir com certeza resolver. Vamos lá. Bom, o esqueminha da questão é o seguinte. O nosso ônibus, ele parte de Santos até Curitiba, 480 quilômetros, depois de Curitiba até Floripa, 300 quilômetros. Nesse primeiro trecho, ele desenvolve uma velocidade de 80 km por hora e no segundo trecho, uma velocidade de 75 km por hora. E ele pede para a gente calcular a velocidade média entre Santos e Floripa, o percurso inteiro. Ele quer esta velocidade média entre esses dois pontos, Santos e Floripa. Sabemos que a velocidade média vai ser o nosso ΔS sobre ΔT, em que ΔS vai ser a distância entre Santos até Floripa. Isso fica fácil obtermos porque a questão nos fornece 480 quilômetros nesse primeiro trajeto e 300 quilômetros no trajeto final, então é só somar os dois e a gente vai ter o nosso ΔS, ok? Nosso ΔS. Então esse nosso ΔS a gente já pode escrevê-lo assim, ele vai ser o primeiro espaço, 480, mais o segundo trajeto de 300 quilômetros. Tudo isso aqui vai ser dado em quilômetros. Ok? A dificuldade dessa questão está no tempo, porque para a gente achar o intervalo de tempo entre Santos e Floripa, a gente precisa do tempo nesse primeiro trajeto e o tempo no segundo trajeto. E aí a gente tem que resolver uma continha. Bom, sabemos que velocidade média é o nosso ΔS sobre ΔT. ΔS, perdão, sobre ΔT. Bom, para achar o intervalo de tempo, esse denominador aqui, eu posso pegar esse ΔS e passar multiplicando com a velocidade média passar dividindo. Então, nesta equação aqui, podemos isolar o nosso ΔT, colocando ΔS sobre velocidade média. Então, para calcular o intervalo de tempo, podemos obter o intervalo de tempo através da variação de espaço dividido pela velocidade média. E aí, nesse primeiro trajeto aqui entre Santos e Curitiba, ele nos deu a variação de espaço e nos deu a velocidade média do ônibus nesse primeiro trajeto. Com a velocidade média e a variação de espaço, podemos calcular o tempo aqui, ó, o tempo que ele levou para sair de Santos até Curitiba. E da mesma forma, usando essa mesma equação para achar o tempo, então aqui a gente podemos achar o tempo T1 e podemos aqui achar o tempo T2.
porque aqui vai ser o tempo T1 mais o tempo T2. O nosso intervalo de tempo entre Santos e Curitiba vai ser esse tempo T1 de Santos até, perdão, nosso intervalo de tempo entre Santos e Florianópolis vai ser a soma do tempo que ele levou de Santos até Curitiba e de Curitiba até Floripa. Para achar esse intervalo de tempo, vamos usar essa equação, espaço dividido pela velocidade. Então, calculando o tempo 1, vou colocar aqui, calculando o tempo T1, temos tempo T1, 480 quilômetros, dividido por 80, velocidade média no primeiro trecho entre Santos e Curitiba. 480 dividido por 80, esse zero pode ser cancelado com esse zero, isso aqui vai dar 6. E a nossa unidade vai ser hora, pois a velocidade está em quilômetro por hora e o nosso trajeto aqui está em quilômetro. Quilômetro vai ser cancelado com quilômetro e a unidade que vai restar é o nossa hora. Tudo bem? Da mesma forma, para calcular o tempo T2, temos tempo T2 vai ser 300 quilômetros do segundo trajeto dividido por 75. Ok? 300 dividido por 75 dá exatamente 4. Portanto, 4 horas. Então, esse primeiro trecho aqui, a gente obteve o valor de 6 horas e o segundo trecho de 4 horas. Ok? E assim podemos finalizar a nossa questão. A nossa velocidade média, portanto, aqui também vai ser dado em hora. Vai ficar T1 mais T2, 6 horas mais 4 horas, isso vai dar um total de 10 horas. Portanto, a variação de tempo T1 mais T2 entre Santos e Florianópolis foram 10 horas de viagem. Substituindo nessa equação, 480 mais 300 vai dar 780 quilômetros realizados em 10 horas. Colocando aqui a unidade de vermelho. E aí, respondendo, temos que a nossa velocidade média será 780 dividido por 10, vai dar 78. É só cancelar esse zero com esse zero. 78 quilômetros por hora. E assim a gente finaliza a nossa questão. Bom, essa questão ela tem uma certa dificuldade para obtermos esse valor aqui? Sim. Porque na hora que ele pediu para calcularmos a velocidade média entre Santos e Floripa, ele não nos forneceu o tempo. Então o grau de dificuldade foi... O espaço fica fácil obter, porque é dado na questão, o espaço entre Santos e Florianópolis era basicamente a gente somar a distância entre Santos e Curitiba e de Curitiba a Florianópolis. E enquanto o tempo não é dado na questão, mas ele deu a velocidade média no primeiro trajeto e a velocidade média no segundo trajeto. Para achar o tempo no primeiro percurso entre Santos e Curitiba e no segundo percurso entre Curitiba e Florianópolis, a gente recorreu à equação da velocidade média, ΔS sobre ΔT. Isolamos o tempo para achar o tempo e descobrimos que para achar o tempo basta você dividir a velocidade, o espaço percorrido, o nosso ΔS, pela velocidade média. Usamos essa equação para achar o tempo T1 de 6 horas, 480 por 80, e o tempo T2, que foi de Curitiba a Floripa. Somamos os dois tempos, T1 mais T2, obtendo o valor de 10 horas, e realizamos a conta, ΔS sobre ΔT. O espaço total,
780 quilômetros em 10 horas. T1 mais T2. 10 horas. 780 dividido por 10, 78 quilômetros por hora. E aí, o que achou dessa questão? Finalizamos aqui a nossa terceira questão e partiu a quarta questão. Vamos lá.